Bom, pessoal, alguns inscritos do canal me pediram para dar uma explicação melhor sobre mosaico, porque no primeiro vídeo que eu fiz sobre fabricação de mosaicos, eu botei uma cena no início em que eu estava explicando o diagrama do mosaico, né? Então eu não botei voice over nesse vídeo e parece que ficou um pouco assim difícil de entender ou pouca informação do que eu estava mostrando. Então eu resolvi fazer um videozinho explicando sobre mosaico para esclarecer as pessoas que têm interesse nisso aí. Então, inicialmente eu queria falar que o mosaico ele é uma técnica muito antiga, que foi usada de várias maneiras diferentes, né? Os romanos faziam mosaico com pedras de cores diferentes, mas assim, a mim me parece que o mosaico é uma coisa que foi desenvolvida a partir das técnicas de trançar cestas, por exemplo, com diferentes cores de palha, e depois com o trabalho do tecelão, porque é tudo baseado em uma tela de pixels, né? Então você vê, a gente sempre faz o desenho do mosaico num papel quadriculado, porque vão ser os nossos pixels e vai ser o que a gente tem para programar o que a gente vai fazer quando a gente chegar no meio da madeira, né? Então inicialmente a gente faz tudo no papel quadriculado, que aqui você pode gerar a sua ideia e depois transferir isso aí para madeira. Então assim, vou começar só mostrando assim quais são as possibilidades do mosaico. O mosaico ele é baseado principalmente no contraste, né? Então, por exemplo, talvez o mosaico mais simples que você tenha seja um mosaico assim, que é o que a gente chama de escadinha, né? Que seria alternando pixels de cores contrastantes, no caso aqui preto e branco, e fazendo o contraste, né? Vai criar a figura. A escadinha seria você basicamente só colocar uma borda e aí você vê que você forma uma espécie de uma escada, né? Os degraus seriam essas partes brancas e a parte preta seria o espaço entre elas. Mas do mesmo jeito que você faz isso, por exemplo, isso aqui seria basicamente aonde entraria os laminados externos da escadinha, né? Aqui no caso, se a gente estivesse usando o laminado normal, isso teria em torno de 0,5 milímetros cada quadradinho desse, 0,5 por 0,5. Isso aqui daria um laminado. Se eu quisesse inverter aqui o contraste, a gente pode botar um laminado preto também. No caso, a gente só substituiria esse laminado externo por um laminado preto, e aí você vê, você já mudou a aparência do mosaico só nessa. Então é bem interessante. Você jogando com esses contrastes, você pode fazer com o mesmo elemento de mosaico, você pode fazer diferentes efeitos. Talvez o mosaico mais simples que exista, que eu já vi, seria isso aqui, que é a cruzeta, que está presente
no trabalho do Torres, está presente no trabalho de vários luthiers famosos, né? E esse mosaico, ele pode ter, vamos dizer, aqui uma separação que eu acho que torna ele mais eficiente ou não, né? Então se a gente fizer, vamos botar aqui três elementos para dar a impressão da tira de mosaico, né? Esses 3 elementos aqui, por sua vez, podem ser multiplicados quanto a gente quiser para um lado ou para o outro. Mas geralmente também isso aqui você vai acompanhar com um laminado. Então pode ser uma faixa branca de laminado, vamos dizer, né? Se a gente fizer com um laminado preto, não vai ser tão eficiente, porque o contraste do preto com o branco aqui vai desaparecer. Então isso aí seria um dos laminados, dos mosaicos mais simples que a gente pode ter. E como é que é esse mosaico? Esse mosaico aqui seria feito provavelmente da seguinte maneira: a gente vai separar esse elemento interno aqui, tá? Então a gente tem aqui, tirando o laminado externo, a gente tem 1, 2, 3, seriam 3 linhas, que seria linha 1, linha 2, linha 3 e 4 colunas. Coluna, vamos dizer, A, B, C e D. Então essa rede de pixels nos daria nosso laminado, que a gente pode repetir. Você vê que ele aqui repete de novo, aqui repete de novo. Então basta a gente fazer esse elemento para poder repetir ele, criar as torinhas de mosaico e repetir ele indefinidamente. E aqui ainda tem um outro detalhe. Se a gente for reparar bem, a coluna A e a coluna C são idênticas, ou seja, branco, preto e branco, branco, preto e branco, tá? Então a gente precisa fazer o que? A gente precisa basicamente criar réguas, sanduíches de laminados, branco, preto e branco. Esse seria um sanduíche. O outro seria o preto, branco e preto, seria o segundo sanduíche. E o último seria branco, branco e branco. Com essas 3 réguas, ou 3, vamos dizer, grupos de laminados, a gente já forma esse mosaico. Então a gente cortando pedaços desse primeiro, a gente vai ter a coluna A e a coluna C. Esse aqui vai nos dar a coluna B e esse aqui vai nos dar a coluna D. Então essa era a explicação que faltou lá no início do vídeo. Se a gente voltar naquele diagrama, a gente vai ver que, vendo? Esse já é um laminado ou um mosaico bem mais complexo. Então o que eu estava mostrando naquele vídeo? Eu estava mostrando que esse é um laminado que consiste de 9 linhas, tá? E 10 colunas. Então coluna A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. E a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? Porém, se a gente for olhar, esse é um laminado simétrico. Ou seja, se a gente pegar essa metade de cá,
ela é exatamente igual a essa metade de cá, certo? Então isso quer dizer, a gente na verdade só precisa, para fazer o mosaico inteiro, a gente só precisa fazer as colunas A, B, C, D e E, e com as suas linhas, né? E a gente pode cortar duas peças dessa, duas dessa, duas dessa, duas dessa, duas dessa, e completar o mosaico inteiro, que é sempre uma vantagem, porque é muito chato esse processo produtivo, né, de cortar ripazinhas de laminado, fazer toda a montagem de cola, como vocês vão ver no próximo vídeo. Dá um trabalho danado. Então, eu podendo reduzir esse trabalho à metade, eu já chego no meu objetivo de ter uma tora de mosaico muito mais rapidamente. E aqui vocês veem que a gente também já fez uma evolução, né, daquele mosaico que eu estava mostrando, da cruzeta, que inclusive está contido aqui de certa forma dentro desse mosaico, porque aqui eu estou usando 4 cores diferentes. Eu já fiz mosaicos com 8 cores e mosaicos muito maiores do que isso, com mais de 15 colunas, mosaicos bem complicados. Mas esse aqui é um mosaico muito bonitinho e assim bastante eficiente, legal, rápido de fazer. Então eu estou trabalhando com esse agora, né? E são aqui 4 cores, que seria o vermelho, representado pelo mogno, o preto, representado pelo laminado tingido preto, cinza claro, representado pelo laminado tingido cinza claro, e o branco, que é o pau marfim, que é uma cor natural também. Mogno e marfim são naturais, esses dois, preto e cinza, são tingidos. E aí, através desse modelo aqui, eu posso contabilizar quantos pedaços eu preciso de cada um. Por exemplo, se eu quiser saber quantos vermelhos eu preciso, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui vão ser mais 8, 8, 8, 16. Então eu preciso de 16 vermelhos, 16 peças vermelhas. Mas como eu estou fazendo só metade, eu só preciso de 8 peças vermelhas, que é o que eu contabilizei aqui. Então 8 mognos já me dá esse desenho, tá? Ou já me dá madeira suficiente para a régua que eu vou fazer para gerar esse mosaico. Então eu preciso de 20 peças cinza, que é o que tem mais, 12 peças de marfim, que é o segundo mais numeroso, 5 peças pretas, que já são essas que estão contidas na cruzeta preta, e 8 peças de mogno, que são essas que formam as duas cruzetas vermelhas. Então é assim que o mosaico funciona. Então, na hora de fazer as réguas, eu vou pegar coluna por coluna. Aqui no caso são 4 peças de cinza, uma de branco e depois mais 4 peças de cinza, ou seja, 8 peças de cinza e uma de branco me dão as 9 peças que eu preciso para a coluna A. Segunda coluna, 3 e 3, 6 peças cinza, 2 peças brancas e uma peça preta. Então essa aqui é outra coluna distinta. Terceira coluna, coluna C, 2 cinzas, ou 4 cinzas na verdade, 2 brancas, 3 pretas, já me dão uma coluna. Quarta coluna, uma cinza, uma branca, uma vermelha, branca, preta, branca, vermelha, branca, cinza. E a última, branca, 3 vermelhas, branca, 3 vermelhas, branca. E eu já tenho todas as colunas que eu preciso para gerar a peça inteira. Basta, como eu disse, fatiar da régua sanduíche de laminados 2 tiras em vez de uma tira só. Então é basicamente essa a explicação. E vocês já podem ver que não é uma técnica difícil, é uma técnica trabalhosa. Então assim, sempre ajuda você a organizar as coisas num diagrama
porque aí você faz o planejamento, você corta o número preciso de peças que você vai usar, né? No meu caso, como eu já mostrei para vocês durante a parte de fabricação ou dimensionamento dos laminados, eu fatio as folhas de laminado em tiras de 8 e pouco, 8,5 por 80, né? Porque aí eu já tenho as peças que eu preciso para fazer réguas de 4 por 20. Então uma tira de laminado de 8 e pouco por 80 já me dão são 8 peças de laminado de cada tira, que eu posso usar para fazer as minhas réguas, que tem 20 centímetros por 4 centímetros de largura. Isso me dá aquela régua da onde eu vou tirar, onde eu vou formar essas colunas e depois serrar para poder tirar cada coluninha e colar para poder montar o mosaico, como vocês vão ver no próximo vídeo. E aqui eu posso mostrar inclusive outros desenhos de mosaico que eu já usei assim no passado, que eu ainda tenho o diagrama. Isso aqui é como vocês podem ver. Esse aqui é bem interessante, também simples de fazer. Tem 8 por 7, só que são duas toras de mosaico diferentes, né? Você tem que produzir uma em preto, outra em vermelho, mas é exatamente o mesmo teor. Esse aqui é um outro, esse aqui é do Jean Larivet, que é bem interessante. E aqui está a peça, né, que você vai produzir. E com essa peça, invertendo ela assim, de um lado para o outro e de baixo para cima, você gera toda uma complexidade de desenho usando uma só peça, também muito interessante. Esse é um desenho meu que eu usei bastante tempo, e esse aqui, por exemplo, vocês podem ver que tem 18 colunas e 11 linhas. Esse aí dá um trabalhão para fazer, mas é bem interessante, um pouco similar ao que a gente está usando. Esse aqui também já usei durante muito tempo. São 10 colunas por 11 linhas, mas são também 2 laminados ou 2 conjuntos, 2 toras diferentes, né, contrastantes, uma mais em preto predominante e outra mais em vermelho predominante. Isso aí alternando dá um efeito bastante interessante. Então é isso aí, são alguns dos laminados que eu estou usando nessa série sobre mosaicos. Eu escolhi usar esse mosaico aqui, que é um mosaico que é bem interessante, mas é simples de fazer, principalmente por causa dessa simetria que a gente tem. Beleza? Grande abraço, espero que o esclarecimento tenha valido e até o próximo vídeo.